Sejam todos bem-vindos a mais um EDS Podcast. E eu quero dizer que eu tô de visual novo, isso todo mundo já reparou, né? E esse visual novo é responsabilidade da Paty, minha transista, que agora vai cuidar do visual do Ed. Então segue lá, Afropaty com 2T e Y, underline, acompanha. E se você quiser também fazer sua trança, vai lá na Paty, lá, agenda com ela, atendimento top. Mão macia, faz rápido. Posso até dizer, a primeira vez que eu fiz trança com 17 anos, eu fiquei com dor de cabeça uns 3 dias. O da Paty eu fiz ontem, ó. Tô bem aqui. Ela manda super bem. Então segue lá e se você quer fazer trança, vai lá nela. E no oferecimento de EDS Comunicação, Renet, CE e Mais Job, ela veio aqui. A líder está aqui. Hoje nós vamos falar com essa mulher que por uns momentos, né, ficou até de mal aí de mim aí, nós ficamos de mal por um tempo aí, a EDS e a My Jobs, e agora ela voltou, e voltou cheia de gás, com projetos novos, a gente vai fazer um trabalho muito bacana com ela, de produção de conteúdo, então eu vou apresentar a líder. Alessandra Andrade, ela tá aqui. E a gente vai falar até um pouquinho sobre as polêmicas que já rodaram já, né, não, Alessandra? Engraçado que ele já começa manchando a minha imagem. Então já quer outra briga aqui, né, entre a gente. Jamais. Não brigaremos mais, não brigaremos mais. Ah, mas esse episódio foi engraçado, né, Edson? A culpa foi sua. Em partes, foi sua. Não, mas assim, foi um episódio bacana que fez, acho que a gente conheceu o temperamento um do outro, Sim. fez a gente voltar mais focado agora. Mais forte, exatamente. Com certeza. E isso mostra também, eu acho que acima de tudo, que o profissional tá além de qualquer desentendimento. E a gente sentou, conversou novamente. Eu posso dizer que eu ficava indicando ela, mesmo a gente não. Eu indicava porque sei a profissional que ela é, respeito absoluto mesmo. E aí, quando alguém me perguntava, eu. Fala com a Alessandra, ela resolve. Ela não é muito minha amiga mais não, mas ela resolve. Ela é boa no que faz. Sabe que a gente passou um ano brigado, e eu, brigado, né? Coisa de criança. Mas a gente passou um ano após o desentendimento, e eu ficava recebendo clientes. Porque o Edson me indicou você. E eu, gente, mas por quê? Né? Eu ficava, gente, mas por quê? Eu já passei um X já nessa pessoa. E eu sou rancorosa. Então aí eu fui, né, amolecendo o coração. Esse é um cara legal. Aí, ó, é um cara legal, né? Ele me fez raiva, mas é um cara legal. Bacana, e estamos aí agora pro projeto acontecer, né, não, líder? Fazer o projeto acontecer, exatamente. Para as pessoas entenderem, a nossa maior conexão é a Renet, né, um patrocinador parceiraço da EDS e também cliente da Alessandra. Então, assim, essa eu acho que é a maior conexão que existe em questão de clientes. E eu acompanho o trabalho dela dentro da Renet, sei o diferencial que foi a Renet antes de Alessandra e pós-Alessandra, o quanto que ela leva projetos lá pra dentro. Então, por isso é que eu sempre indiquei, porque os meninos são um super case, né, seu, e assim como também é um case muito bacana também pra EDS. E vamos agora entender, conhecer, né, sobre essa mulher que aqui está. Alessandra, fala pra mim um pouquinho aí. Por que ser líder? Eu não vou nem perguntar assim, conta um pouco da sua história. Eu acho que eu perguntando por que ser líder, acho que você vai ter que contar a sua história pra falar até onde chegou. Como chegou nesse momento da sua vida, né? Você sabe que não é uma coisa que você... Primeiro, deixa eu me apresentar também, né? Precisa? Faça eu acho que sim, né? Eu sou a Alessandra Andrade, eu sou o CEO e fundadora da empresa Mais Jobs Consultoria. Mais Jobs Consultoria é uma empresa que começou, né? Falar um pouquinho da Mais Jobs, só um pouquinho, não me cancelem. A Mais Jobs, ela começou para trabalhar com RH, né? Eu comecei para trabalhar com RH. E aí senti a necessidade de vender departamento pessoal, depois financeiro, depois consultoria empresarial, depois, quando eu vi, eu já estava no olho de várias empresas e vendendo várias coisas. E a liderança, ela sempre foi algo muito, muito presente na minha vida inteira, né? Você não, quando você é criança, você não quer ser líder, né? Eu nunca quis ser líder.
Eu nunca disse, mamãe, quando eu crescer, eu quero ser líder. Assim como não passa pela cabeça de algumas pessoas, dizer assim, quando eu quero crescer, eu quero ser vice-presidente. Não, você quer ser o presidente, né? Quando eu crescer, eu quero ser o assistente do bombeiro. Não, você quer ser o bombeiro. Então, assim, quando criança, você tem essas percepções de liderança, porque você quer ser algo de liderança, né? E sempre, quando eu era criança, mas criança mesmo, eu estou falando assim de 6, 7, 8 anos, eu brincava muito de escritório, tinha muitas essas brincadeiras onde eu estava mandando em todas as bonecas, né? Elas eram minhas escravas. Eu tinha muito isso de estar, enfim, mandando geral. E aí, o que é que acontecia? Eu, já criança, eu era muito inconformada com o tipo de vida que eu vivia. Eu sou uma pessoa que não tive muitas possibilidades quando criança, né? Vivi uma vida pobre mesmo, como é a realidade de muitas outras pessoas. Às vezes, eu troco muita ideia com empresários e hoje em dia nós temos uma massa de empresários muito grande que teve essa mesma realidade. Que Sim. teve uma infância difícil, que teve uma infância pobre, que passou por diversos perrengues. E essa também foi a minha realidade. Porém, não entrava na minha cabeça do porquê que eu não podia. Por que que eu não posso ter isso? Você já não era conformada de Nunca cedo. fui, Edson. E engraçado, hoje em dia, quando eu paro para raciocinar, eu fico, gente, mas como isso vem da criança mesmo? Porque não é uma coisa que ontem eu mudei a minha mente e pensei, não, quero mudar de vida e vou trabalhar muito e vou conseguir as minhas coisas. Não. Eu sempre tive essa mentalidade. E a minha mãe, muito preocupada, porque acho que é uma coisa das mães da gente, e às vezes até algumas pessoas têm algumas crenças limitantes, porque os seus pais têm essa crença limitante de que o dinheiro é ruim, de que o dinheiro não presta, de que o dinheiro só traz infelicidade e maldade. Isso não é verdade. Pelo menos para mim nunca foi. O dinheiro é ótimo, é maravilhoso, traz muita felicidade. Gosto dele. Eu amo de paixão, meu marido já sabe, não tem ciúmes. Então, assim, eu nunca tive essa mentalidade. E a minha mãe tinha essa crença limitante. E a minha era tão forte que ela nunca conseguiu passar essa crença limitante para mim. Ela só era muito preocupada, ela ficava, minha filha, você sonha alto demais. E eu dizia, mãe, quando eu crescer, eu vou ser dona do salão. Quando eu tinha uns, acho que 13, 14 anos, por aí. Eu comecei a fazer cabelo e unha na sala da minha casa, de todas as minhas amigas, para elas me pagarem, né? Então, se uma manicures, por favor, me perdoem, por favor. A manicure do bairro cobrava, sei lá, R$ 7. Eu cobrava 4 delas. Elas tinham que fazer a unha de qualquer jeito. E eu era a única pessoa que sabia desenhar uma borboleta na unha. Eu tinha um diferencial. Em uma época que não existia aqueles adesivos. Eu fazia isso com tinta de tecido. Eu ia no supermercado, eu comprava as tintas. Menina, eu virei uma empreendedora e fazia cabelo, maquiagem. Eu fazia tudo na minha sala e a gente ia juntas para as festas, só que eu ganhava o dinheiro das minhas amigas. Então eu dizia, mãe, eu vou abrir um salão e eu vou comprar um Celta. Do tempo do Celta, né? Eu vou abrir um salão, eu vou comprar um Celta, eu vou fazer isso aqui. E a minha mãe ficava, menina, para com isso, minha filha, a vida não é assim e tal. Aquela crença de uma pessoa que sofreu muito, né? Só que eu não me conformava. Eu, não, por que que fulano pode ter um computador e eu não posso ter um computador, mãe? Isso não é justo. Eu vou ter um computador. A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Então, assim, eu sempre segui por essa linha. No colégio, né? Todos me odiavam mesmo porque eu tinha que mandar na sala. E eu acho que assim, até tinha uma barreira maior nesse teu tempo de escola, não sei quantos anos, né, a Alessandra tem, até o final a gente revela, mas uma mulher estar à frente, já havia ainda esse preconceito que antigamente era absurdo, né? Você Tipo, sabe? ela tá querendo liderar, tipo, sempre tem um cara pra... Mas eu vou te confessar uma coisa, Edson.
Eu não tive nenhuma percepção, nunca, em momento nenhum na escola, eu senti dificuldades. Eu sempre mandei em todos os meninos, isso foi muito claro. Essa minha liderança, ela Você já sempre teve tinha- uma linha muito. Você já tinha um empoderamento dentro de você que os caras obedeciam e ponto. Mas eu nunca tive essa dificuldade na escola. Legal. Eu vim ter essa dificuldade na vida profissional. Quando eu fui trabalhar, Entrou no mercado. eu entendi que eu tinha que comprar esse bagulho. Mas enquanto escola, isso, se algumas pessoas passaram por isso, alguém me segue aí na rede social, Alessandra Andrade, L de líder, e me conta no direct, que eu gosto de ouvir algumas histórias, mas Alessandra, eu não senti, na escola não. Na escola sempre houve esse respeito, eu sempre consegui me posicionar bem, nunca senti nada, porque você é mulher e tal, não. E aí eu sempre tinha aquelas eleições para líder da sala, eu era a líder de sala. E aí de quem discordasse que eu não seria a líder da sala. E aí eu era uma criança líder. E aí acontecia muito de eu perder a eleição. Porque as pessoas não simpatizavam muito. Por favor. Eu era muito rígida, né? Eu era muito rígida com eles. Quando eu era líder de sala, né? Os trabalhos tinham que ser impecável, tudo tinha que ser impecável. E eu perdi as eleições com frequência, tá, gente? Isso não era uma coisa que acontecia raramente, não. Eu sempre perdi as eleições. Eu tinha uma sina de ser vice-líder. Eu era a vice-líder de sala. E eu acabava com o meu dia, com a minha semana, com o meu mês. Eu ficava muito estressada e nervosa com a perca. Isso foi importante pra mim. Porque uma criança, como criança, politicamente falando, vamos levar para um lado político. Eu participava de uma eleição, onde eu trabalhava nessa eleição, e eu perdia. Eu sempre perdia, eu ficava em segundo lugar. Quando eu vencia, aquilo para mim era uma coisa assim extraordinária. Só que eu era meio Michel Temer. Então, o que é que acontecia? Era o vice que mandava. Não. Também. Mas eu fazia de tudo para o líder desistir. E você assumia. E eu assumia. Antes do meio do ano, eu já estava na minha cadeira de líder. Todo ano era assim. Então, se ele não desistisse, eu fazia um impeachment lá e ele... Eu dava um jeito da sala inteira tirar ele, e aí eu sempre acabava virando líder. Até que chegou um momento que as pessoas entenderam que não tinha mais jeito, que eu tinha que ser a líder de sala de verdade. E aí, na minha vida escolar, eu sempre fui muito isso. Sempre tomava ali as posições, sempre... toda a turma vai ter uma semana cultural, eu já pegava, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer... Líder bem autoritária. Eu era uma líder extremamente autoritária quando criança. Vou pegar até um gancho. Eu tive esse processo de liderança na escola, mas eu nunca acreditava que eu era. O meu foi assim, consciente mesmo. Eu sou o cara que representei a escola jogando xadrez, eu fazia teatro, eu tenho troféus aí de premiações que eu ganhava. E quando eu via, eu tava à frente. Sim. Mas não por assim, não, você. As pessoas me conduziam até lá. Me fez até lembrar de uma professora. Que isso no prézinho. Vai ter a dança da quadrilha. E talvez até porque eu também vim de família pobre, era tudo muito. Eu acho na época eu já tinha aquela ideia. Se eu for dançar quadrilha, minha mãe vai ter que fazer a roupa, a gente não tem dinheiro, não vai dar certo, né? Aí eu não ia participar. Aí a professora, não, você vai participar. Aí beleza, arrumaram, botaram a menina lá pra eu dançar. Aí eu acho que tinha, na encenação, tinha acho que policial, o cara que corria atrás pra pegar o noivo que fugiu. E não era eu, porque eu nem ia participar. No dia o moleque não foi. Quem fez? Eu. A professora, o Edson faz. O Edson faz. E aí eu fui vice. Então a liderança na minha vida, ela foi acontecendo mais assim. Hoje eu lidero uma equipe. Na empresa também tive esse momento. Mas na escola eu era muito... deixa eu ficar aqui no meu canto, deixa aqui de boa. E acontecia, participei de liderança também de Grêmio Estudantil, essas coisas, mas... Sim, eu também. E assim, o Grêmio Estudantil foi a mesma coisa. Não, põe o Edson que ele é popular, e o pessoal me conduzia, o Igor, a Patrícia, todo mundo vinha, não, faz isso, faz aquilo, e eu, vote em mim.
Mas depois peguei gosto e hoje estou aqui, né? Sendo uma líder aqui, aprendendo um pouco mais. Ai, não, mas eu aprendo também muito com as pessoas, né? É onde você menos imagina, existe liderança. Então, às vezes eu não era efetivamente a cara do negócio, mas eu, por trás dos bastidores, eu fazia tudo acontecer para que a equipe levasse uma nota boa, tivesse um bom trabalho. Então, uma vez eu tive que fazer uma peça teatral, então eu escrevi toda a peça, eu dirigi a peça, eu gritava com eles para, como eu falei, gente, eu era uma líder autoritária, tá? Não me julguem, mas eu gritava com eles para fazer certo, porque tinha uma galera que levava muito na brincadeira. Às vezes eu não podia escolher quem ia ficar na minha equipe. Então eu sempre trabalhei, mesmo sem saber, desde criança, essa liderança. Hoje eu sei, porque eu entendo sobre liderança. Na época eu não entendia, mas a minha formação estudantil, a minha formação infantil e até mesmo a minha adolescência contribuiu muito para que eu conseguisse fazer o meu trabalho nas empresas, para que eu evoluísse e continuo evoluindo. Eu falei isso no podcast do Constantino e vou falar aqui: liderança você vai estudar a sua vida inteira e você não será um líder perfeito e extraordinário. Você sempre terá algo para evoluir. Bacana. E essa parte autoritária sua, em que momento que isso deixou? Foi o estudo, foi o conhecimento, foi a vida, foi as pancadas? O que fez você deixar esse perfil autoritário que você tinha na adolescência para se tornar essa líder mais gestora, mais, como eu posso dizer aí, que hoje você se identifica? O empreendedorismo. O empre- Eu juro, Edson, assim, quando eu fui para o mercado de trabalho, inicialmente eu não fui como líder, né? Primeiro eu tive essa minha experiência de manicure, né? Em casa. Mas assim, tirando isso, que era uma mera brincadeira, teve uma época de trabalhar em campanha política para político, viu, gente? Ninguém adesivava melhor carros no sinal do que eu. Então, tinha essa época. E eu liderava a adesivação de carros nos sinais. Era só uma adesivação. Ah, gente, por favor. Quem me conhece, eu nasci e me criei. Não nasci, né? Que eu nasci no interior, mas eu me criei naquele Bom Jardim. Quem conhece o Bom Jardim, bairro de Fortaleza? Me criei lá. E hoje o vereador ainda é vereador de Mangueira. Pode perguntar pra ele, que ele confirma a minha história. A gente tem um relacionamento muito bacana até hoje. E ninguém me batia na adesivação de carros. E quem viesse me ajudar, né, que eu não considerava uma ajuda, mas quem viesse me ajudar na adesivação de carros tinha que seguir os meus termos. Era do jeito que eu dissesse que era para fazer. Então, assim, já comecei aí nessa liderança. E aí, trabalhei em pizzaria, fui garçonete, aí fui indo, até eu atingir a idade de poder trabalhar numa empresa de verdade. Foi quando eu fiz 16 anos. E aí eu fui para a Embratel. Eu trabalhava como vendedora no shopping. Então não exercia minha liderança não para com outras pessoas, mas tinha uma liderança em cima do cliente que eu sabia aplicar muito bem, que era para fazer ele fechar a venda. Porque as pessoas acham, eu só vou ser líder se eu tiver pessoas para liderar. Eu não sou líder de ninguém. Na minha empresa eu não preciso liderar ninguém. Cara, tu precisa liderar teus filhos em casa, né? Às vezes tu precisa liderar uma situação com a tua esposa. Às vezes tu precisa liderar algum tipo de situação ou conflito com os teus pais. Então tu tá o tempo todo na tua vida liderando algo. Porque se você não lidera, você é liderado. Então se você se deixa liderar, né? Então você vai ter que aceitar a vida que as pessoas conduzirem você para ela. Então, a liderança, ela está em qualquer coisa. Hoje em dia eu percebo isso assim como eu nunca percebi. E aí eu fui trabalhando, até o dia que eu cheguei em uma empresa onde eu fui fazer uma entrevista para vendedora. Aceitei fazer uma entrevista para vendedora. Só que essa empresa, ela tinha um cargo de recepção. E o meu sonho era ser recepcionista. Gente, esse era o meu sonho de vida. Na época, fui vendedora de shopping por muitos anos. E aí eu disse não, mãe, cheguei em casa muito louca. Mãe, eu não quero mais ser vendedora de shopping. E eu não sabia expressar o porquê. Mas a verdade é que eu não sei se ainda é assim hoje, mas na minha época, nós éramos muito assediadas.
né? Principalmente as vendedoras mulheres. E aquilo me incomodava, só que eu não sabia explicar o quanto aquilo me incomodava. E aí eu cheguei em casa muito loucona e disse, eu não serei mais vendedora em canto nenhum. Não vou mais trabalhar de vendedora, mãe, não me obrigue. Ok, né? Minha mãe sempre foi muito do ok, Alessandra, né? Olha a liderança sobre a minha mãe. Ok, Alessandra. Porém, eu passei 4 ou foi 6 meses desempregada. Não me recordo, eu sou péssima de linha de tempo. Isso nunca tinha acontecido na minha vida desde que eu comecei a trabalhar lá nos meus 13, 14 anos. Isso nunca tinha acontecido, então eu tava pra ficar louca. Eu já estava enlouquecendo em casa. E aí eu vi ali, em um momento, eu disse, não tem uma opção. Eu vou aceitar mais uma entrevista para vendedora. Porque eu tinha colocado muitos currículos como recepcionista e nada daquilo tinha dado certo. Várias portas na minha cara, ideia e histórias muito, muito tristes. Outro podcast eu te conto. E aí a gente eu fui, aceitei, né, fazer essa entrevista para vendedora. E aí quando eu cheguei lá, sentei na frente do cara. E aí fui falando de todas as minhas experiências e tal. Só que eu já tinha sido recepcionista no passado, só que era uma recepcionista assim muito muito fraca, né? Eu era menor de idade, era entregando carteira de estudante, uma coisa assim bem colegial. E aí o cara olhou para mim e disse assim, não, para vendedor e tal, me explicou todo o processo para vendas e tal, explicou tudo aquilo. E aí eu falei, pronto, eu aceito a vaga, aceita. Pronto, saí do escritório dele. Quando eu saí do escritório dele, que eu cheguei na parada de ônibus, o cara me liga e diz, Alessandra, eu tenho uma vaga aqui de recepcionista. É assim, assado. Eu falei, gente, realizei meu sonho. Eu acabei de realizar o meu sonho. Eu disse, quero. Quando é que eu começo? Pronto, amanhã aqui, 8 horas. Pronto, comecei. E aí, nessa vaga de recepcionista, foi quando eu consegui, digamos que eu pude colocar a minha liderança mais evidente. Né? Eu tive que tomar decisões, eu tive que me posicionar, eu tive que fazer trabalhos onde exigiam um mínimo de liderança. E aí foi onde eu consegui me destacar. Me destacando nesse cargo de recepcionista, aí eu fui promovida. Enfim, conquistei, né? Conquistei um setor. E aí fui estudar e me especializei nesse setor. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com recursos humanos. E aí, com recursos humanos, os donos de empresa, os gerentes, os gestores confundem muito o que o RH, de fato, qual o papel do RH e qual o papel dele como gestor e líder. Então, ele quer que o RH exerça a liderança em cima dos liderados dele. Isso acontecia, vem mudando muito, né, ao longo dos anos, mas acontecia muito nas empresas. Então, de todo jeito, eu como líder acabei tendo que tomar posicionamento e fazendo toda essa gestão. Só que no começo, Edson, eu realmente era muito agressiva. Eu gritava com as pessoas, eu mandava nas pessoas, eu era altamente autoritária, eu atingia as pessoas de uma forma que para mim era o correto, porque mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo, quem tinha que obedecer. Então, na minha mente, aquelas pessoas elas tinham que me obedecer se não quisessem perder o emprego, né? E aí, mas isso foi bom. Isso foi bom porque eu fiz inimigos. Isso foi bom porque eu perdi coisas. Isso foi bom porque isso me prejudicou em alguns momentos. E aí eu fui entendendo o porquê que eu não podia agir daquela forma com as pessoas. O porquê que aquilo dali não me trazia nenhum tipo de benefício. O porquê que uma conversa amigável poderia me trazer muito mais resultados do que um grito. Então, eu aprendi na prática. Eu aprendi na porrada. Ninguém sentou pra mim na cadeirinha e disse assim, olha, Alessandra, é o seguinte, a liderança é isso, você tem que inspirar as pessoas, você tem que dar feedback, você tem que dar feedback construtivo, você tem que dar... Ninguém me ensinou isso, eu tô ensinando pra vocês. Olha como eu sou legal. Ninguém me ensinou isso. E aí eu tive que aprender isso daí na linha da marra de verdade. E aí, quando eu fui pra outra empresa, já fui um pouco mais madura, mas já fui num cargo de liderança. E aí... fui rodando em várias empresas, sempre em cargos de liderança.
Até que trabalhei numa empresa muito grande, multinacional, tive uma liderança muito forte dentro de todo o Nordeste. Realmente foi um trabalho muito difícil. E quando eu saí, mas eu ainda era muito autoritária. E aí, quando eu saí desse trabalho, eu disse: não, eu não consegui, dentro de Fortaleza, ter o mesmo estilo de vida, ter o mesmo salário, ter a mesma pegada de trabalho também, não consegui me identificar com outras coisas e fui abrir uma empresa. Quando eu abri uma empresa, eu tive que ter funcionários. Além de funcionários, eu tive que ter clientes. E aí, com funcionários e clientes, o meu autoritarismo só fazia com que eu perdesse muitas coisas. Muitas. Então, eu perdi, até mesmo na minha empresa, e se algum ex-funcionário meu estiver ouvindo, ele vai talvez se identificar, mas eu perdi pessoas bacanas em certos momentos, funcionários bons, por uma perca de mão minha na liderança, dentro da minha própria empresa. E aí, clientes também. Clientes que o cliente em si, você também precisa tanto ensinar ele a liderar, quanto ter um certo tipo de liderança sobre ele. E alguns clientes eu também perdi por perder a mão ali justamente nesse tipo de liderança. Então, hoje, o empreendedorismo me ajudou. Isso também despertou o meu interesse de estudar mais, de ler mais sobre, de ir atrás. Você acha... Uma coisa interessante, eu não vou deixar o Edson falar aqui nesse podcast. Podcast, a partir de agora, é meu e é solo. Foi só uma pergunta. Tá explorando, tem muito mais. O podcast é meu e é solo. Deixa eu dizer uma coisa, Edson. Eu tenho um livro, né? Que é O Líder 360 Graus. Eu não me lembro o nome do autor, ele é super famoso, mas ele é americano. Quando eu ganhei esse livro, eu ganhei de presente. Quando eu ganhei esse livro, que eu tentei ler ele, eu li assim umas 5, 6 páginas, eu falei: nossa, que negócio chato, gente. Eu não vou ler isso dá um sono e tal. E aí, quando eu abri a minha empresa, que eu precisei saber um pouco mais, eu fui ler esse livro. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei tipo: porra, por que eu não li esse livro antes? Tudo que eu precisava saber está aqui. Por que eu não li antes? Então, até o que você vai consumir depende muito da maturidade que você tem mentalmente. Isso aconteceu comigo, com os livros que eu tenho do Jim Collins. Eu comentei com o Diego das minhas dificuldades que eu tava em gerenciar e tal, não sei o que. Ao invés de ele sentar e me ensinar alguma coisa, ele me deu 4 livros. Tudo, empresas feitas para durar, feitas para vencer. Tudo livros voltados a contar histórias de empresa, ferramentas que eles usaram. Mas só serviu para mim ler aquele livro naquele momento. Porque o Edson, de 10 anos atrás, para que ele ia ler um livro falando sobre gestão de empresas se o Edson não empreendia 10 anos atrás? Então, assim, eu acho que vai muito disso. O livro, você consumindo ele numa época certa, estratégica da sua vida, ele te faz mesmo. Você entra lá dentro. Esses dias eu reli o Poder do Hábito. Já tinha lido, mas li de novo, acho que foi uma outra experiência. Acho que a leitura, ela traz isso mesmo. Vem do momento ali que você tá, e aí você consome até mais rápido. Sim, sim. Hoje eu consumo muitos livros, né? Hoje eu leio muito porque um negocinho aqui, gente, um mosquitinho aqui em cima de mim. Eu leio muito, até porque é a forma com que eu entendi que eu consigo absorver mais, né? Eu tenho muita dificuldade, olha, para você ver que isso é normal, né? Que eu vejo relatos de líderes que dizem isso para mim. Líder, eu tenho dificuldade de me concentrar. Eu tenho dificuldade de absorver certo conteúdo. E eu tenho muito. Eu, Alessandra, tenho muito. Às vezes tu pode estar falando aí, falando, eu não tô nem entendendo o que tu tá dizendo, tu termina, tu diz assim, não é isso, Alessandra? Eu digo sim, com certeza, concordo com tudo. Vou usar a estratégia do Pix, eu vou passar minha chave pra ela sim. Concordo. E aí eu entendi que vídeo não funcionava, eu entendi que eu não tenho muita paciência. Por exemplo, eu não assisto séries longas.
No máximo eu assisto 1 ou 2 temporadas, eu não consigo me viciar, eu não consigo fixar ali por muito tempo. Então eu prefiro filmes, né? Eu vejo muita biografia, eu vejo muito... Eu sou louca por biografias. Então, aí na leitura, eu identifiquei que eu tenho mais paciência e além de ter mais paciência, eu consigo absorver melhor. Já junta até uma ideia de terapia, né? Um momento que você consegue Sim, parar e consumir ali e conciliar com o conhecimento. sim. Bacana. Deixa eu puxar uma outra linha aqui agora aqui que você até comentou, né, sobre essa situação da liderança, né, na família, essa liderança construída no dia a dia mesmo, entre amigos. Você acha que essa liderança, que ela de repente acontece até por uma força mesmo, de não tem um pai, aí você se posiciona mais como líder dentro de casa. Isso beneficia dentro de um mercado de trabalho? A pessoa entrou aí se ela traz essa bagagem externa de uma liderança de dia a dia, dá para você moldar ela e transformar ela num líder operacional ali de uma empresa? Com certeza. Assim, eu não tenho propriedade para falar sobre filhos, porque eu não sou mãe, eu não tenho filhos. Mas, assim, falando sobre pais, né? Eu posso dizer para você que a criação que eu recebi, a autonomia que eu recebi quanto criança e quanto jovem, porque eu recebi uma autonomia muito forte quando eu era jovem, que hoje em dia eu vejo que tem alguns pais que privam, né? Lógico que isso não é um julgamento, cada um cria seus filhos da forma que acha melhor. Eu costumo dizer, até pontuei isso para minha mãe uma vez, que é muito difícil, porque você fica julgando, se fosse a minha criança, tá fazendo birra ali. Se fosse a minha criança, eu metia a pé, eu queria ver esse menino, né? Mais ou menos isso. E assim, eu não gosto desse tipo de posicionamento, porque eu entendo que todas as mães, elas estão tentando acertar da melhor forma que elas podem, ou pelo menos a maioria, né? E assim acontece com os pais. E aí, toda a autonomia, toda a criação que a minha mãe me deu me ajudou muito nisso. Quando eu fiz uma certa idade, que eu disse assim, mãe, eu quero sair. Eu quero ir para uma festa. Eu quero brincar, eu quero isso. Eu quero pular carnaval, mãe. Minha mãe não queria que eu pulasse carnaval, eu tinha 13 anos. E aí ela disse, olha, você pode ir. Você só pode frequentar esses lugares aqui. Ela me deu uma linha ali de campo, né? Que era, no caso, o interior, onde a minha avó vivia. E para mim estava maravilhoso, porque no interior as festas são louconas. E aí a minha mãe, ela me deu uma linha quando eu tinha 13 anos, eu fui para minha primeira festa. Fiquei altamente encantada. Inclusive, solteirões do forró, muito obrigada. Fiquei altamente encantada. E isso me ajudou eu comecei a ter percepções do que isso é certo, isso é errado, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu quero, isso eu não quero. Eu comecei a liderar a mim, a minha vida, o meu destino, as minhas decisões, a minha percepção, sem a interrupção de nenhum familiar. Quer dizer, então, isso já foi te moldando, te dando uma bagagem, uma experiência que no momento você consegue trazer isso para dentro do seu profissional. Para o mundo corporativo. Quando eu fui para o mundo corporativo, eu já não tinha mais medo de tomar decisões. Porque eu já era uma jovem que tomava decisões. Não quero droga. Sim, eu quero cachaça. Isso daí eu quis muito. Ouvindo Zezo. Ouvindo Zezo. Sim, ele ainda lembra, gente, olha. Essa mulher marcou minha vida. Gente. Chegou pra fazer umas fotos aqui. Não tava no clima, bota uma música. Aí eu pensei, vai pedir um pop, né? Zezo. Gente, eu tenho muita dificuldade em gravar, né, vídeos, podcasts, tirar foto, e eu estava mesmo muito desconfortável. E aí o Edson disse assim, para vocês verem como ele é um ótimo profissional. O Edson disse assim, Alessandro, o que é que eu posso fazer para lhe deixar confortável aqui? Você me liderou naquele momento. O que eu posso fazer para deixar você confortável para que você tire as benditas fotos? Eu disse, cara, aí você disse, foi você que me deu a sugestão. Música. Vamos colocar uma música e tal. Aí eu falei, vamos, bota o Zezo. Zezo Potiguar, eu te amo. Bota o Zezo.
Aí ele, o Zezo. E bota assim um negócio assim, bem, ó, viu? Tipo, em 93 casou comigo. É isso, 92, né? É isso aí que eu quero. E aí ele colocou e aí a gente foi conseguindo tirar essas fotos. Mas assim, eu tive essa liberdade. Eu visitei uma amiga que tem a minha idade, eu acho que é um pouco mais velha do que eu. E não se desenvolveu tanto profissionalmente, principalmente profissionalmente, quanto na sua vida pessoal. Mas porque até hoje ela tem muitas privações dos próprios pais. Então, ela não tem autonomia para ter liderança sobre a própria vida e as próprias decisões. Eu acredito que isso prejudicou o desenvolvimento dela. Porém, como eu falei para vocês, eu não tenho... Isso é uma percepção minha. Eu não tenho propriedade para falar como mãe. Mas como filha, hoje, tanto que eu já agradeci a minha mãe. Ela veio de viagem, minha mãe mora em São Paulo, ela vem uma vez no ano, ou eu vou, a gente fica nessa. E aí, na última vez, eu agradeci a ela. Eu disse, mãe, muito obrigada por ter deixado eu ir pro mundo. Muito obrigada por ter deixado eu ir pra festa, eu brinquei, eu fiz tudo o que eu queria, eu tomei minhas próprias decisões. E aí ela me pontuou algo que ela nunca tinha dito, que a minha mãe não é aquela pessoa antiga, que não demonstra sentimentos, aquela coisa toda. E aí ela disse assim, você não sabe o quanto isso foi difícil pra mim. Toda noite você saía, eu não sabia se você voltava. E eu ficava na oração a noite inteira. E isso foi muito difícil pra mim. Só que eu tive essa liberdade vinda do meu pai e eu sei o quanto isso foi importante pra mim. Okay. Então eu quis passar. A minha mãe, que não tem a menor noção, é uma senhora simples, né? A minha mãe trabalhou e trabalha até hoje como serviços gerais. Ela quer, tá? Às vezes, eu já recebi julgamentos de dizer assim, Alessandra, mas a sua mãe não precisa mais trabalhar, meu bem, eu não posso pegar essa mulher, amarrar ela numa cadeira e dizer, olha, jovem, você não vai mais trabalhar, entendeu? Ela me dá uma surra, ela é do tempo que dá uma surra. Então, assim, ela gosta, ela trabalha, ela gosta do dinheiro dela, a vida dela, as coisas dela, e a minha mãe sempre foi serviços gerais, eu tenho muito orgulho. Ela me criou e me sustentou assim, desse jeito, com isso, com essa profissão dela. Uma excelente serviços gerais, faz o trabalho dela muito bem. E isso eu aprendi com a minha mãe. Não importa o trabalho que você vai fazer. Não tá gostando do trabalho? Não me interessa. Faça o trabalho bem feito. Isso foi algo que foi um ensinamento da minha mãe. Às vezes eu chegava em casa assim, mãe, eu não quero mais ficar nesse emprego. Esse homem tá fazendo isso comigo e tá muito ruim. Aquela coisa, aquela mentalidade, né? Bem jovial. E ela, você vai terminar o seu trabalho. Você vai informar ele que você não quer. Você vai esperar esse homem procurar uma outra jovem para ficar no seu lugar. Então a minha mãe, ela me formou muito também com essas coisas, sem internet. Sem ninguém ensinando ela. Princípios. Isso se chama valores. Total. E se você fizer uma outra pergunta, eu termino o podcast se você falar nada. Não, assim, eu quero até explorar um pouco mais para as pessoas começarem a entender um pouco também do nosso projeto aí que tem junto. Que é realmente, não, a gente vai estar compartilhando conteúdo, a gente vai estar produzindo material voltado para esse público. Por que a gente está falando tanto de liderança? Porque o nosso foco, o nosso alvo é pessoas que querem liderar, pessoas que desejam, pessoas que hoje estão no operacional e de repente quer virar a chave, sair desse operacional e assumir um cargo de liderança. Cargos de liderança são bons, eu já tive, já fui líder, eu já trabalhei no operacional, na ponta mesmo, lá, usinando peça. Mas eu tive a oportunidade de liderar, de viajar para fora do país, sim, fazer treinamentos, voltar a treinar equipes. Então, assim, eu sei o quão bom é, né? Também ser um líder, apesar de todas as responsabilidades. Sim. É bom, tem um lado bom, mas tem aquele lado de metas, de cobrança que vem. Mas não sou o melhor cara para falar sobre isso. A melhor pessoa para falar sobre isso é essa mulher que vive isso, que hoje atende várias pessoas, que estuda sobre isso, que escreve sobre isso, tem um conteúdo muito completo vindo aí para você que quer sair desse, vou usar a frasinha, da zona de conforto e alcançar algo maior, um cargo de liderança.
E eu quero explorar isso aqui nesse podcast. Eu acho que vai ser muito bacana para quem é minha audiência, para quem é sua audiência, começar a entender o que tá vindo. Pois vamos falar um pouquinho disso. A gente só falou da minha vida, né? Até agora, Assim, eu tô aqui, gente, contando pra vocês a minha vida, assim, do nada, para todo mundo. Não, mas assim, tem que ter bagagem. Chegar aqui, a Alessandra, líder. E a bagagem? Acho que até agora a gente conseguiu apresentar essa bagagem para as pessoas entenderem. Fizemos uma introdução aí de quem é, por que ela é e por que ela tem autoridade para falar de liderança. Mas manda uma de liderança para a gente desenvolver. Vamos lá então. Hoje, eu acho que no mercado de trabalho em geral, acho que é uma pergunta que eu vou fazer não só para a IDS, é uma consultoria aqui, ó. Parte 2, né? Que eu tive com o Ricardo também. Assiste o podcast do Ricardo, que eu tive uma consultoria da minha empresa com as perguntas. Agora eu vou começar contigo. Hoje, perfis de colaborador tem de todo tipo. Tem do colaborador Sim. que tem senso de dono, mas tem aquele lá que ele quer o dele e quer ir embora. Sim, então, sim. assim, tem os dois perfis. Você seleciona uma pessoa para ser líder, para estar na frente com você, para estar ali, mas você vê que essa pessoa está com dificuldades com alguns liderados, nem de repente com a equipe toda, mas com alguns liderados ali, ela não desenvolve. E às vezes você olha para aquele liderado e vê que aquele liderado tem um potencial. Mas aquele líder, ele é bom, ele é importante para você. Como lidar com essa situação, como trabalhar isso dentro da equipe, o que você visualiza com esse monte de informações que eu joguei. Pesado, né? Pesado. Vamos acabar com essa mulher agora, para ela não falar mais da vida dela. Assim, na verdade, existem 3 tipos de funcionários. Né? Até falo isso nos meus cursos, vou dar para vocês aqui de graça, viu, gente? Ó, existem 3 tipos de funcionário. A gente entra numa linha ali onde eu tenho o cara que ele é medíocre, né? Ele é péssimo, ele tá ali no 3º lugar. Quem é esse cara, Alessandra? É o cara que não trabalha. É o cara que nada para ele tá bom, tudo ele arruma uma desculpa, tudo pra ele tem um defeito. Vocês sabem aquele primo do vizinho que já tentou emprego em todo canto e não fica em nenhum emprego? Mas ele tem uma desculpa extraordinária para cada empresa que ele passou. Cada demissão dele, ele tem uma história muito triste e extraordinária que você até se sente tentado a ajudá-lo. E é nesse momento que você pega o currículo dele e deixa lá na minha consultoria. Aí, Alessandra, ele é primo do fulano, bichinho, tadinho. Ele trabalhou em algumas empresas, não deu certo. Então, assim, existem algumas pessoas que elas não querem ser ajudadas. Essa massa, ela existe, né? E aí eu tenho ali o mediano. O mediano é o cara que ele flutua. Ele flutua ali numa escala onde, às vezes, que é a maior massa do mundo. Né? Nós estamos falando de algo científico. Eu estou falando aqui de algo científico. É uma massa do mundo. Então, os medianos é a maior parte do mundo. Então, eles flutuam entre o medíocre e o campeão. O campeão, ele é o cara que... É o cara. O campeão é você, empreendedora, que tá aí fazendo conteúdo para rede social, fazendo entrega, fazendo... Esse é o cara campeão. É o cara que faz acontecer. É o cara que faz a diferença. É o cara que, apesar do governo, o negócio dele teve sucesso. Apesar da pandemia, o negócio dele teve sucesso. Apesar do... Não é aquele cara que diz assim, não deu nada certo por causa do Covid. Sabe uma coisa interessante? A gente faz entrevistas, que eu faço muito processo seletivo lá na consultoria, e aí o meu pessoal de recrutamento e seleção diz assim, Alessandra, sabe que tem gente que diz assim, eu digo, por que você não tá trabalhando? Já tá 4 anos sem trabalhar. Ele, por conta da pandemia. Eu digo, amigo, até hoje... Já passou faz um tempo. Me diz onde é que tu tá morando, que o coronavírus ainda tá atacando por lá. Então, assim, existem pessoas que, de fato... Né? Elas são medíocres, existem as medianas, existem os campeões. E quando a gente fala de pequena e média empresa, é muito difícil você ter um campeão na sua equipe, porque geralmente o campeão é você. Então, os empreendedores, eles têm muita dificuldade de ter campeões dentro da equipe deles, porque o campeão é ele. E quem é campeão mesmo, ele não quer estar nas multis. Desculpa, gente, falei errado. Quem é campeão mesmo, ele não quer estar nas pequenas empresas, ele quer estar nas multis.
né? Ele quer estar nas melhores, ele quer o melhor, ele quer ser o líder, o gestor, o diretor, ele sabe do potencial dele, ele sabe tudo que ele pode fazer acontecer. Então é muito difícil. Se você tiver um campeão na equipe, que eu sei que alguns empreendedores e alguns líderes de vez em quando raramente encontram esses campeões, segure eles. Porém, esse campeão, por mais que... O campeão é o cara que chega chegando, ele resolve já tudo dentro da tua empresa, ele vende, ele faz as coisas acontecerem, ele coloca um negócio pra cima, ele tem várias ideias, e aí não perde esse cara. Porém, ele não vai vir um líder maravilhoso. São pessoas, Edson, que todos os líderes, eles precisam ser moldados. Então, às vezes, o caso que você contou, eu tenho um líder que ele é muito bom e está com dificuldade na equipe, de um liderado que tem total razão sobre o que ele está falando. E aí eu preciso sentar e analisar, será que não é o ego desse líder que se sente ameaçado por aquele liderado? E aí trava todo o talento daquele rapaz, com medo de perder o lugar para ele, porque isso acontece muito. Eu já evoluí muito com empresas, com clientes, com pessoas, e eu não deixo de ver isso. Eu não deixo. A maior parte das pessoas tem medo de desenvolver outras pessoas, de desenvolver novos líderes, ou de acreditar, ou de deixar um membro da sua equipe brilhar, porque tem medo de perder espaço para o cara. Tem medo de ser substituído por aquele cara. Então, talvez... Eu acho que nisso aí. eu acho que talvez seria por essa linha. Bacana. Me fez lembrar também de um livro que eu li, é Liderança Situacional. De você ver situações, não tentar enxergar, mas pega aquela situação pontual e trabalha só ela. Não fica, vai nela, tenta ir na raiz dela, que é melhor do que você olhar e eu acho que de repente a gente vê muito o geral do negócio, né? O que tá acontecendo, mas não vai nesse... Que às vezes como é que fala? Se for algo pessoal, você tem que ir lá na situação mesmo, conversar com o cara para descobrir a real. Não é uma ação, não é uma atitude, é algo que tá no coraçãozinho duro da pessoa mesmo, mas eu consegui pegar a visão. Mas é por isso que a liderança é algo tão difícil, porque são situações, não existe fórmula mágica, né? Não existe o potinho de ouro. Isso não existe, a fórmula, não existe o passo a passo. Cada situação, ela é única. E em cada situação, você vai ter que liderar, tomar decisões, tomar responsabilidades, tomar posicionamento, que é o que hoje em dia a galera não quer. Eu vejo funcionários de empresa fugindo altamente da responsabilidade de tomar uma decisão. Então o cara, ele não quer, ele toma assim uma decisão de não pegar nenhum tipo de responsabilidade para ele. Então, sempre você vai ter que se adaptar às situações. Então, às vezes eu vou lhe dar um conselho de liderança que você vai passar por uma situação tão extraordinária que ela não vai se aplicar lá. E a gente já presenciou aí coisas muito mirabolantes. Já encarou muito aí no dia a dia, aí nas suas consultorias, tomar decisão assim sobre liderados que não aceitam a decisão, que não aceitam a meta, que não aceita ser liderado? Pra você é tranquilo? Porque assim, né, eu vou falar por meu conhecimento. Às vezes o lado humano fica pesando. Manda o bichinho embora. Desligar o bichinho tá precisando trabalhar, mas não tá me ajudando. Mas pra você, Alessandra, mas assim, aí eu quero duas respostas. Uma, a Alessandra tá diante de uma situação dessa, como age, e a sua orientação de como agir. Eu acho que eu dizendo, né, como eu faço, eu acho que eu já dou minha orientação, viu, gente? O Edson tá fazendo pergunta composta, Edson. Vamos, em off a gente vai conversar sobre isso. Mas assim, o que acontece? Eu já passei muito por isso, né? Das pessoas não aceitarem a minha autonomia, a minha liderança, o meu posicionamento. Exemplo, quando eu comecei a liderar muito cedo, né? O meu primeiro cargo de gestão eu ter o cargo de gestão não significasse que eu fosse uma boa líder, mas o meu primeiro cargo de gestão, eu peguei com 20 anos. Eu entrei nessa linha muito cedo. E aí eu cheguei em uma empresa, depois de alguns anos, que existia uma pessoa mais velha, que era um gerente. E esse gerente não aceitava
que eu fosse a líder dele, né? Ele não aceitava, porque ele era mais velho e eu tinha 20 e poucos anos. Então a gente teve uma briga horrorosa na frente dos funcionários, uma palhaçada gigantesca, uma coisa que eu não me orgulho, porque chegou num ponto tão insustentável que a gente meio que brigou de quase se pegar, que o dono da empresa teve que nos separar por lojas, para que funcionasse, e aí depois a pessoa saiu. Mas assim, foi um exemplo de uma pessoa que não aceitava a minha liderança. Na época, eu não soube trazer essa pessoa para o meu lado. Com o passar dos anos, depois de um tempo, depois da briga, um gritando com o outro, todos os funcionários ouvindo, esse homem tempo de dar na minha cara. Então, assim, foi uma baixaria mesmo. Quem gosta de polêmica, chegamos lá. Mas eu senti vergonha depois. Eu senti vergonha. Eu falei, como é que eu, uma mulher, que quero ser respeitada, troco meu juiz com um doido desse, né? Esse foi o sentimento que eu tive. Então eu pensei, fiz errado. Como eu falei pra vocês no começo do podcast, eu aprendi muito na surra, no dia a dia, na pancada. Então eu entendi que aquilo foi muito errado. Quando eu tive aquilo pela segunda vez, eu já tentei ser um pouco mais paciente, né? Trazer aquela pessoa para o meu lado, conversar com aquela pessoa, tentar entender qual era a diferença entre eu e ela. Mas, assim, o mais difícil de um líder é ter que liderar pessoas que são muito diferentes dele. Então, se você tem uma personalidade e tem uma pessoa que tem uma personalidade totalmente diferente da sua, a sua primeira reação é não querer trabalhar com essa pessoa. Então, eu tinha muita dificuldade de trabalhar com pessoas que eram muito diferentes de mim, principalmente se discordasse de mim. Não podia discordar de mim. E aí eu tive, com o passar dos anos, que aprender a deixar as pessoas discordarem de mim. Então, dentro dessa equipe, eu tenho uma liderança. Essa equipe não aceita a minha liderança. Se essa equipe não está aceitando a minha liderança, então eu estou fazendo alguma coisa errada. Ou essa pessoa não se identificou comigo, eu não me identifiquei com ela e não fiz questão que ela se identificasse comigo, ou eu estou fazendo coisas que ela não está entendendo, e aí ela considera que eu estou agindo errado, o que faz ela considerar que eu não tenho conhecimento sobre o assunto para liderá-la, porque isso acontece muito, principalmente quando você é um líder que você chega numa empresa de um ramo que não é o ramo que você está acostumado a trabalhar. Então, eu sou de provedor de internet. E aí eu chego num supermercado e eu não entendo nada de supermercado. O que é que geralmente o que eu vejo muito dar errado? Dá muito errado. O líder, ele quer sentar lá na cadeira dele, no escritório dele, de trás do balcão dele, e quer começar a mandar em todo mundo. E o cara lá do açougue? O cara lá da padaria? O cara lá dos frios? Diz assim, não, se eu fizer isso, vai dar merda. Gente, não pode falar palavrão. Fica à vontade. É podcast. Se eu falar... Gente, o YouTube vai me tem um pi aí. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E aí não vai ser bom para a empresa, vai gerar um prejuízo e tal. E aí, ao invés desse liderado, que já não simpatiza muito com esse novo líder que chegou, ao invés dele chegar nele e dizer, olha, isso não vai dar certo por isso, a tendência do ser humano é só brigar. Ele vai de contra, então ele vai bater de frente com você. E aí, como é que você derruba esse cara? Porque a primeira reação dele é ele bater de frente com você. Ele já chega gritando, principalmente peão. Ah, porque isso não dá certo, porque não sei o quê, porque você não sabe de nada. E aí, o que é que você faz como líder? Tem raiva e quer bater de frente com o cara. E aí, é o teu temperamento que vai falar. E aí, com os anos, eu aprendi a dizer assim, meu coração, me perdoe, eu não sabia. Sente aqui, me explique. Me ensina aqui. Porque eu vim de outro ramo, mas assim, eu gostaria muito de saber a sua opinião. O cara trava. Porque ele não tá esperando por isso. Desarma total. Edson, o cara veio munido, gritando Espartacus.
Entendeu? Ele espera que tu pegue a tua espada e vá matar ele. Ele já quer esse conflito. Ele já quer. Ele já olha pra mim querendo isso. Quando eu olho pra ele, ele diz assim, você tem toda a razão. Eu realmente não pensei sobre isso. Você poderia, por gentileza, me explicar ou me pontuar o seu ponto de vista em relação a isso? O cara fica até com vergonha, gagueja, não tem mais nem coragem de falar comigo. Ele senta e diz assim, não, patrão, eu tava meio, né? Porque o pessoal que trabalha na base de supermercado, eles são muito respeitosos, né? Quando eu trabalhei com supermercado, eu aprendi muito isso. E aí, embora eu fosse uma jovem e a maioria fosse muito mais velha do que eu, o pessoal que trabalhava na operação, eles eram muito, muito respeitosos. Então, se eu dissesse algo, eles tinham muito medo de discordar. E aí eu tive que abrir uma linha de comunicação com eles. Eu tinha que parar uma parte do meu dia, descer, ir lá para a cozinha de trás da padaria e tomar um cafezinho com pão com manteiga com eles. Eu sabia o horário certinho deles irem merendar e eu merendava com todo mundo. Passava e era bom que eles usavam só os 5 minutos. Né? Às vezes, como líder, Alessandro, o que é que eu faço? O pessoal vai merendar, fica 30 minutos lá. Vá lá, merende, que eles ficam só 5 minutos. Ó, pega a dica. Não, mas são coisas que você vai adaptando na sua liderança para que você possa trazer essa equipe para você. O maior erro do líder é não querer ir para o chão de fábrica, que a gente chama, né? Que é ir lá, sentar com o cara, saber como é o dia a dia dele, saber como é a vida dele, o que é que tá acontecendo. Isso dá muito trabalho. Eu sei que isso dá muito trabalho. Mas se tu não fizer isso, ele vai sentir que tu não entende sobre o trabalho dele. E a gente já falando muito aí sobre tomar decisões, e nessas tomadas de decisões, como que a gente consegue buscar um equilíbrio do ser justo e ser humano e trazer o resultado e impor a meta? Aonde que você acha que tá o equilíbrio disso? Sabe que eu adoro isso? Adoro de verdade. Você tocou numa situação muito, muito interessante, porque assim, Alessandra, eu tomo decisões, o liderado vem, né? Alessandra, eu tomo decisões que a minha equipe não gosta, fica com raiva de mim. Tu tá preocupado com o quê, se a tua decisão foi certa? Tu tá preocupado se eles vão gostar de ti? Então, tipo assim, o justo. Quando você é justo, quando você é um líder justo, não interessa se fulano A, B ou C vai gostar ou não. Ele vai te respeitar. E fim. E é só isso que você precisa do liderado. Você não precisa que ele goste de você. Você precisa que ele respeite você. Quando você era criança e os seus pais diziam para você que você não podia ir para determinado canto ou fazer determinada coisa, eles lhe odiavam. Você odiava eles, né? Eles lhe odiavam, não. Você odiava seus pais. Ai, não sei o que e tal. Hoje em dia, talvez olhando para trás, você entenda o porquê os seus pais tomaram aquele tipo de decisão naquele momento. Meus pais tomaram essa decisão para mim, porque realmente eu era um jovem muito vida louca. E aí eu estava colocando minha vida em risco. Na época você não entendeu e o que foi que aconteceu? Você não gostou dos seus pais. Porém, eles fizeram algo que consideravam ser a melhor decisão. Então, você gostando ou não, eles tomaram uma posição de liderança e fizeram essa decisão, tomaram essa decisão na sua vida. E é a mesma coisa nas empresas. Às vezes, o cara vai embora da tua empresa, ele vai embora da tua equipe, ele sai dessa empresa que você está liderando, e quando ele chega em outro negócio, ou quando ele amadurece um pouco mais, ou quando ele vira empreendedor, ele olha para trás e diz, e pensa, eu tinha o fulano era muito justo, ele era um líder excelente, aprendi muito com ele. Na época, ele te passava uma raiva grande, mas depois de muitos anos, ele entende por que você tomava aquelas decisões e o quanto ele é grato por tudo que você ensinou e o quanto ele respeita você. E é só isso que você precisa do liderado. Você não vai ser amiguinho dele, você não vai ser coleguinha dele, ele vai falar mal de você, viu? Vai falar mal de você. É tipo assim, ele tá aqui rindo contigo na tua cara, chefe, você tem toda a razão.
Pega o chat interno dele. Ele tá te detonando com a coleguinha de trabalho que ele tem. Vai ter o grupo no WhatsApp, todos menos o chefe. Todos menos o Tem um grupo líder. que o chefe, que o líder tá, e tem outro grupo no WhatsApp, que é o mesmo grupo, só que sem o líder. Inclusive, o nome do grupo é Odiamos o Líder. Vocês sabem que eu, uma vez, eu visualizei a conversa de 2 colaboradores que passaram meses questionando as minhas decisões. Meses. 2 funcionários, assim, extremamente difíceis, que passaram, que ficavam reclamando do dia a dia, reclamando da empresa. Eles achavam que só eles trabalhavam, que só eles eram os melhores, que só eles faziam as coisas. E quando eu visualizei a conversa, eu até me surpreendi com a minha maturidade de conseguir absorver aquela conversa. Tinha coisas que eu ria e eu entendia que eu já fui funcionário, é da base, é da mente do funcionário aquilo. Só que em nenhum momento eles me esculachavam. Eles esculachavam Deus e o mundo. A lesada, a morta, o doido, o... Menino, olha, assim, umas esculhambava mesmo todo mundo. Mas eu entendi uma linha de respeito para comigo. Por muitas conversas, muitos diálogos, eu entendi. Eu não invadi nada, tá, gente? Era um negócio meu, interno. Por muitos diálogos, eu entendi que não existia concordância ou não havia entendimento sobre as decisões que eu estava tomando. Porém, havia respeito. Bacana. E aí eu parei e pensei, algumas decisões eu vejo que é notório que essas pessoas, elas têm razão, que eu poderia ter seguido uma outra linha, porém, preciso descobrir por que essas pessoas têm medo de dizer isso pra mim. Talvez eu não esteja sendo tão boa em aceitar essa crítica, que é da minha personalidade, é muito da minha característica, não aceitar bem determinadas críticas. E isso é muito bom pra você como líder. Eu engato um assunto no outro, você não fala mais. Isso é muito bom, viu? Você líder, isso é muito bom. Você precisa saber quais são os pontos que você é ruim. Eu sei que eu odeio receber crítica. Então, quando o cara, como eu já sei disso, eu já aceitei. Que às vezes você sabe qual é o seu defeito, mas você não quer aceitar. Como eu já aceitei isso, quando o cara vem com uma crítica, que eu entendo que é uma crítica, o que é que eu faço? Antes eu já verbalizava logo e já começava a brigar com o cara. Hoje em dia eu já respiro fundo, não vou falar, vou respirar, vou maturar, vou entender o que é que esse cara tá querendo me dizer e vou ajustar isso. Porque Alessandra, tenho essa dificuldade. Quando você, como líder, na sua liderança, você entende quais são as suas dificuldades, você consegue trabalhar melhor esses pontos. E aí você consegue evoluir, ser uma pessoa e um líder melhor, porque você consegue controlar os seus defeitos, controlar suas emoções. E aí, quando você faz isso, cara, ninguém te segura mais. Ninguém. Bacana. Eu quero, assim, encaminhar um pouco aí pro fechamento do podcast, dando agora uma cartada de mestre mesmo aí. Outra pergunta composta? Não, essa vai ser, assim, bem direta. O que a Alessandra espera? Qual o propósito maior da Alessandra com produzir conteúdo, capacitar pessoas, treinar pessoas? Qual é o seu propósito maior com esse projeto? O meu propósito é ajudar pessoas, né? Ajudar. Eu não tinha essa percepção. Antes eu dizia assim, gente, eu não quero vender curso. Eu acho essa galera são charlatões. Eu dizia isso, né? Eu pegava ali pessoas com quem eu aprendo hoje, né? Eu entendi o quanto essas pessoas ajudam outras pessoas. E eu não tinha essa mentalidade. Então, eu pegava um cara ali que produzia muito conteúdo, muito famoso na internet, eu dizia assim, esse cara tá enganando todo mundo. Não tem como ganhar dinheiro com isso. Não, esse cara tá falando de, sua empresa precisa de A, B, C ou D. Na vida real, isso daí não é assim. Não é bonito do jeito que esse cara tá dizendo. Não, na verdade, era eu que não tinha uma mentalidade avançada. Não era o cara que tava falando nada errado. Então, eu entendi que eu também tenho muito conhecimento, muita bagagem,
diante de tudo que eu já passei, para também ajudar pessoas. Hoje eu já ajudo pessoas fazendo o meu trabalho, que é com os meus clientes de consultoria. Então, eu entendo que eu pego empresários que deram sorte mesmo. São pessoas que não estudaram, não são empreendedores, não são empresários, não são administradores de empresa. Não são. Aconteceu. E aí eu consegui ajudar essas pessoas a fazer eles desenvolverem um negócio deles e eles começaram a me agradecer. Sabe uma curiosidade É para terminar? É o podcast? Pode encaminhando. Vai terminar assim, daqui a 1 hora, eu vou falar mais. Mas sabe uma curiosidade? Queria muito contar isso para vocês. No meu primeiro ano de consultoria, foi um ano muito difícil. Eu não tinha dinheiro para abastecer, eu vivia no cheque especial. Financeiramente falando, foi uma barra mesmo. Porque eu pensei assim, eu vou pegar, vender consultoria, vou cobrar X valor, conquistar X clientes e vou ficar rica. Pronto, esse é o meu pensamento, né? E vai ser muito fácil, é só eu abrir a minha empresa. Infelizmente não foi assim que aconteceu. E aí o primeiro ano eu tive que trabalhar muito, muito mesmo. E chegou um dia que eu passei a noite chorando e pedindo a Deus para me dar um direcionamento, porque eu não aguentava mais e tal. Já ali na linha de desistir, já a mulher da desistência era eu naquele momento. E aí eu fui eu sempre cumpro meus compromissos, por mais depressiva que eu esteja me sentindo. E aí eu me levantei e tal, me arrumei e fui para uma reunião com um cliente. E aí apresentei todos os resultados dele, a gente conversou, falei de algumas coisas da empresa e tal. E aí do nada esse cliente olhou para mim. Depois que eu terminei a reunião, que eu falei tudo, ele olhou para mim e me agradeceu. Porque sem a minha presença e o meu trabalho lá, a empresa dele não estaria onde estava. Certamente ele já teria quebrado. E aí ele abriu o coração, assim, num agradecimento que foi a minha resposta em oração, né? Para mim foi uma resposta de oração, porque eu estava a ponto de desistir. Eu não sabia mais o que fazer. E aí, com esse relato dele, eu apenas pensei, eu disse, não, eu estou no caminho certo. Eu não estou só trabalhando, eu estou ajudando pessoas. E aí foi que eu fiquei louca e passei a trabalhar mais em cima disso. E foi depois disso que o dinheiro veio de verdade. Foi depois que eu entendi, não, vou seguir aqui, vou seguir com isso, tá dando certo, eu vou conseguir, vai dar certo. E aí eu foquei mais e foi quando o dinheiro veio de verdade. E aí nessa nova etapa da minha vida, de querer trazer esses ensinamentos, de trazer tudo isso que eu passei, porque eu hoje presencio e vejo muitas pessoas perdidas, funcionários com potenciais gigantescos, empresários e empreendedoras desistindo, pessoas que têm um potencial incrível e às vezes desistem porque eu não nasci para gerenciar funcionário. Não, amor, não é isso. Tu só tá precisando aprender sobre liderança e vai dar certo. Então eu pensei, não, eu preciso ajudar em maior escala, porque hoje eu sou limitada. Hoje, eu não posso pegar 200 clientes para dar consultoria porque eu não vou dar conta. Então, eu sou limitada nesse sentido. Eu tenho ali uma cartela de clientes exclusivos, onde eu faço o atendimento e eu sei que eu posso atender. Para um cliente entrar ali, é um jogo muito louco, isso não acontece com muita facilidade. Então, vendendo, né? Passando essa questão de conteúdos online, mandando esses conteúdos para essas pessoas, passando essas aulas no YouTube, né? Eu acho que eu consigo, em maior massa, ajudar o maior número de pessoas possível nesse país. Bacana. Quem sabe alguma coisa que eu diga aí sirva para vocês terem muito sucesso. Pois está todo mundo super convidado a acompanhar o conteúdo que a gente vai produzir em conjunto aí com a Alessandra. Sem brigar dessa vez. Sem brigar. É só amor, só tudo na paz agora. Olha, eu sou muito temperamental, né? E eu acho que o Edson é também, nem tanto, mas tem dias. Mas eu brigo mesmo. Isso faz parte da minha personalidade, da liderança. O que é que acontece? Sou muito inconformada com as coisas. Eu digo, não é assim, eu não quero assim, não vai ser assim, eu quero isso hoje. Então, sem brigas, viu, Edson? Sem briga, foco no resultado.
foco no resultado. E quero convidar todo mundo a acompanhar mesmo o canal. Ela vai passar aí as redes sociais, o canal no YouTube, tudo para que vocês possam acompanhar. A gente vai começar a produzir em breve. Eu já vou soltar spoiler, né, que já vai ter o podcast da Líder aí para vocês, né, aprenderem, porque realmente o meu é mais troca de ideia, o meu é mais. Agora o dela é um conteúdo mais focado, com certeza. Então, assim, tudo que a gente está preparando vai ser entregue com o máximo de qualidade e para ter retorno mesmo de que você cresça, que você saia do seu operacional, que você vire um líder melhor se você já é líder. Então é o que eu tenho tentado transmitir para as pessoas que eu tenho falado do nosso projeto. É um projeto para tornar pessoas melhores. De repente você vai assistir a aula e vai te ajudar dentro da sua casa. Alguma coisa que a Alessandra falou, igual a gente citou até sobre isso, essa liderança que você tem, né, sobre a sua família, e que essa liderança possa ser despertada através de um stories, de um vídeo no YouTube, de um conteúdo que vai ser produzido. E a bola é com você agora, e você passar os canais aí para quem quiser. E quem quiser a consultoria dela, pode chamar também, que ela arruma um jeito de encaixar, porque vai vir pelo EDS Podcast. Pode falar assim, ó, eu vi no EDS Podcast, quero sua consultoria. Amém, né? Espero que esses projetos deem muito certo, sem briga e sem confusão. E sim, vai ter muita briga, muita confusão, porque eu vou fazer mesmo. Mas assim, eu sou muito grata ao Edson, né, pelo trabalho. O Edson tem um coração gigantesco, viu? Vamos rasgar elogios aqui. O Edson tem um coração gigantesco, é uma pessoa muito resiliente. Porque aí eu cheguei, foi eu que pedi, tá, gente? Eu cheguei agora essa segunda vez, e aí eu tive uma experiência com ele, e aí vi o trabalho bacana, o foco, e eu falei, gente, sentei com ele e disse assim, Edson, vamos arrumar outra briga, nós dois? Tá a fim de arrumar outra briga comigo? Eu tô precisando de um cara pra fazer isso, você é o cara perfeito porque você é extraordinário. E eu resolvi dar o braço a torcer, porque eu não achei outro profissional no mercado que faça tão bem quanto você. Pelo menos não por aqui, né? E espero, e vai ser uma parceria muito bacana. Ele falou, entregou aqui meu podcast, não era para ter entregue, mas ele entregou que é para não ter perigo da minha desistência, né? Porque eu tô enrolando. Faz parte do planejamento. Mas, né, vai dar certo. A gente vai fazer esse projeto. A ideia desse projeto é justamente trazer outros líderes, outras pessoas, outros profissionais que tenham outras percepções, tenham uma personalidade diferente da minha, que eu possa aprender com eles também, né? Eles vão trazer pra gente cases, com certeza, de outras situações. Então, a ideia é essa, e ajudar você que tá aí do outro lado, no seu emprego, até mesmo conquistar. Às vezes a pessoa tá ali num cargo abaixo, mas ela tá querendo, tá trabalhando, tá ralando para conquistar um cargo de liderança. Então, ajudar muito essas pessoas. E eu quero ajudar os próprios funcionários das empresas que eu trabalho hoje. Eu sinto que eles têm muita dificuldade com liderança também, e eu não tenho tempo de atender todo mundo. Então, é um projeto também para ajudar essa galera. Então, eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis que estejam interessadas em aprender comigo, estejam interessadas em ouvir sobre o meu produto. Alessandra Andrade, com L de líder na frente do Andrade. Esse é o meu @ do Instagram. Canal no YouTube, a gente ainda não tem. O da Mais Jobs que a gente vai trabalhar. O da Mais Jobs. Mais Jobs Consultoria. Mais com I, JOBS, Jobs Consultoria, segue também na rede social. E todos os meus arrobas é isso, Mais Jobs, @Mais Jobs Consultoria. E aí a Mais Jobs também, lá é página de emprego, lá é página de curso, lá é página de treinamento, lá tem tudo, né? A gente trabalha de tudo um pouquinho lá. Até revelar aqui, esses dias, tem um rapaz que iniciou agora com a gente, e ele vendo, né, nossos clientes lá, aí quando leu lá a Alessandra, Mais Jobs, aí ele já, eu já mandei meu currículo aqui, já. Então, assim, é conhecido do pessoal aí, a empresa de recrutamento. Envie seu currículo, não desista. Às vezes, Gente, esse podcast não vai acabar não, viu, que eu vou ficar falando aqui. Mas às vezes, rapidinho. Às vezes você envia o seu currículo para aquela vaga, não deu certo. Mas para outras vagas pode ser que dê certo, então continue enviando, sim.
Porque às vezes o candidato diz assim, Alessandra, eu sou perfeito para essa vaga. E aí eu tenho vontade, mas não posso. Dá vontade de dizer assim, amiga, acredita em mim. Não vale a pena, não. Então, às vezes, existe a possibilidade do candidato ser bom demais para a vaga. Isso acontece. Sim. Assim como a vaga realmente não é para as aptidões dele. Às vezes ele faz uma fanfic na cabeça dele, acredita muito que ele pode ocupar aquele cargo, mas infelizmente não pode. Ele vai ter que se esforçar, estudar, se melhorar para que possa ocupar aquele cargo. Mas mandem que a gente vai achando um lugar para todo mundo tem um lugar na vida profissional. E pegando o gancho aí, mandar até um abraço pro Sandro Lagrimante, o cara que fez um recrutamento, acho que o mais extraordinário da minha vida, que foi essa empresa que eu passei 7 anos, fiz treinamento internacional, tudo através desse cara extraordinário, um líder absurdo, Sandro Lagrimante. E eu nunca esqueço da frase que ele falou quando escolheu entre 12 pessoas, ele escolheu 4. Sim. E assim, ele olhou pra todo mundo e falou assim, e eu tava entre os 4, graças a Deus. Eu posso estar dispensando pessoas boas e ficando com pessoas ruins, como eu posso estar ficando com pessoas ruins e dispensando pessoas boas. Eu quero que vocês entendam que isso aqui é um momento e que daqui 3 meses você pode ser chamado aqui novamente. Sim. Então, assim, eu acho que recrutamento é muito isso, né? Às vezes é tentar, né? Você não sabe se você vai acertar, né? Você olhou, você gostou do perfil do cara. Talvez não seja fanfic aí. Você a gente chega lá dentro, o cara não é pra aquilo. Eu vou seguir uma teoria, né? Eu vou seguir uma teoria, a gente faz ali uma avaliação em cima do DISC, então eu estou seguindo uma teoria, e aí eu vou seguir uma teoria baseada nas suas experiências, vou seguir uma teoria baseada... Então, assim, eu vou seguir uma teoria. Só que se você não tiver alinhado com os valores da empresa, se eu entender que a sua personalidade, às vezes, com o gestor da empresa, não vai casar tão legal, vocês dois não vão se dar bem. Às vezes você é o candidato perfeito para o cargo. Perfeito. Mas eu entendo que o líder que vai te receber não tem maturidade para trabalhar com o seu brilho, meu amigo. Ele não tem maturidade para trabalhar com o seu sucesso que já está em você. Então, não adianta eu atrasar a sua vida e atrasar a vida dele encaminhando você para essa vaga. Então, às vezes, a gente precisa ter algumas percepções que está muito além do entendimento do candidato, né? E aí a gente vai tentando encaixar as pessoas nos lugares que a gente considera dentro de uma teoria que seria o correto. Show. Esse bate-papo continua nas redes sociais dela, com os conteúdos que ela for postando e nos grandes eventos ainda que você ainda vai ver a gente participando. Muito obrigada. Eu vou logo encerrar, senão eu passo o dia todo aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Vocês são maravilhosos. EDS, siga a EDS Comunicação também nas redes sociais. E ficamos por aqui. Beijos e tchau, tchau. Bem Xuxa. Tamo junto, gente. Não tem nada mais pra dizer.